Olá, gente, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o texto reivindicativo. Quando a gente fala assim, é preciso reivindicar os nossos direitos, é quando eu vou exigir que um direito meu, que já é legalmente constituído, esse direito chegue até mim. Significado de reivindicar, segundo o dicionário Aurélio: exigir, reclamar algo que nos pertence. Por exemplo, quando eu vou fazer uma reivindicação de uma herança que eu tenho direito. Dentre esses textos que são reivindicativos, nós vamos trabalhar dois na aula de hoje. O primeiro é a carta aberta. Quando eu falo carta aberta, é quando uma reivindicação minha ela vem a público, ou seja, pode ser de um direito individual ou de um direito coletivo. Geralmente a carta aberta ela é utilizada para direitos que são coletivos. Aí quais são? Todo texto, claro que eu preciso ter uma estrutura, preciso ter os elementos. Então eu vou ter um título, o que eu estou evidenciando, o que eu desejo na minha carta aberta. A minha introdução, que vai ser o primeiro parágrafo, eu vou falar a questão do problema que precisa ser resolvido. No meu segundo parágrafo, eu vou analisar o problema, eu vou argumentar, eu vou fundamentar por que eu estou me dirigindo, por que é necessário resolver aquele problema que eu estou apresentando na introdução. E lá no terceiro parágrafo, o que eu vou apresentar? A conclusão. Eu vou solicitar uma solução para esse problema que eu apresentei lá na introdução. Então eu tenho aqui um modelo de uma carta aberta que foi escrita por uma pessoa que desejava ser doador de órgãos. Então ele deixou essa carta aberta para todos os familiares, para que em eventual falecimento as pessoas tiverem ciência, ou seja, estarem a par de que o Lúcio é doador de órgãos. O segundo tipo de texto que traz uma reivindicação é o abaixo-assinado. Esses vocês conhecem muito bem. Então ele é argumentativo, porque eu vou discutir no meu texto, vou expor posicionamento sobre um fato. Quase sempre o abaixo-assinado é coletivo. Por exemplo, lá no bairro tal, na rua tal, está sem energia há muito tempo. O que os moradores podem fazer? Fazem um abaixo-assinado solicitando das autoridades competentes que aquele problema seja resolvido. Também tem uma estrutura, todo texto possui uma estrutura, ou seja, eu preciso seguir a estrutura e os elementos que deverão constar nesse texto. Então, o abaixo-assinado, ele começa já pelo vocativo, que é o destinatário desse abaixo-assinado, que pode ser uma pessoa ou um órgão. Depois vem o corpo do texto, no qual eu vou apresentar, vou expor os argumentos em torno da minha solicitação. E por último, eu vou apresentar o local, a data na qual o abaixo-assinado foi produzido e a assinatura dos solicitantes, ou seja, se for um abaixo-assinado lá para resolver o problema da falta de iluminação no meu bairro, todos deverão assinar e geralmente são exigidos documentos, ou um RG ou um CPF. Como vocês podem observar nesse abaixo-assinado aí, que foi feito por pessoas que são funcionários das empresas de correios no Brasil, quando se ventilou uma privatização. Então esse abaixo-assinado rodou o Brasil inteiro e muitos funcionários acabaram preenchendo. Aí depois nós vamos lá para o nosso livro, que nós temos atividades sobre isso. Obrigada.